E aí, Aragão, como é que você está vendo aí esse carnaval das redes sociais? Tudo bom, Nassif? Boa noite, audiência. Obrigado pelo convite. A gente está começando a ver uma movimentação agora. Eles estão tendo, o campo bolsonarista, eles tiveram uma perda muito grande, tanto desde aquela situação do Congresso com o veto do IOF, onde começou ali a desestabilizar um pouco o campo deles, até agora que a questão é que o Trump ajudou bastante o governo também, Lula, a se levantar, mas eles estão buscando agora se movimentar. E agora essa manifestação do dia 3, eu acredito que seja um ponto-chave assim, para a gente entender qual a proporção que isso pode ganhar e se pode voltar a ter uma movimentação de rua com o objetivo de desestabilizar o país mesmo. A gente teve recentemente denúncias que a gente já sabia, mas que vieram a público sobre a CIA estar interferindo. A gente sabe o papel dos think tanks, das fundações, como elas vêm atuando no Brasil. E agora, com o trumpismo numa ofensiva muito feroz para cima do governo brasileiro, eles têm também agora esse apoio internacional que toda essa máquina de Estado hoje operada pelos republicanos vai trabalhar em prol de que haja uma desestabilização. Eu costumo dizer assim, e acho que isso é de conhecimento, todo mundo acredita nisso, entende isso, que não é pelo Bolsonaro. O Bolsonaro está sendo usado para que a gente tem vários fatores aí que tem cada vez surgem mais em que eles querem de fato inviabilizar uma reeleição do Lula. E eles não querem nem impeachment o Lula, eles não querem nem dar um golpe, porque eles precisam ganhar nas urnas para ter legitimidade. Mas eles querem levar um processo de desestabilização que vá até 2026 e o Lula não tenha condição. E essas movimentações, o que eu tenho visto muito é o seguinte: tem tido manifestações pequenas, tá? Mas é um embrião, eles estão tentando e eles têm alguns setores que são muito fortes para a mobilização, como os evangélicos, por exemplo, como setores de segurança, tá? A gente veio também denúncias recentes de que dentro das Forças Armadas hoje já existe uma divisão provocada por esse tarifaço do Trump, tem artigos aí falando sobre isso. E também esses setores mais fundamentalistas do bolsonarismo, que não são necessariamente ligados, como os armamentistas, por exemplo. Então, o cenário é de que para o dia 3, o meu medo é o seguinte, Nassif. O Bolsonaro, até uma semana atrás, ele não tinha nenhum mandato, nenhuma restrição à liberdade dele. E ele tem a oportunidade, talvez, de provocar uma prisão para fazer uma mobilização maior para o dia 3 e isso gerar uma comoção entre a base bolsonarista. E ele sabe que essa primeira prisão ele não ficaria muitos dias. Tá? Ele ficaria 2, 3 dias, faria um escândalo, voltaria para casa. Um bom exemplo foi o Daniel Silveira, que teve algumas vezes ele não cumpriu a regra da tornozeleira, chamaram ele e na terceira vez, se não me engano, ele foi preso. Então, existe essa possibilidade de eles tensionarem para tentar inflar. E se isso acontecer, a gente precisa fazer disputas tanto nas redes quanto nas ruas, porque por mais que o governo tenha ultimamente tido um avanço grande na comunicação e o campo democrático dado uma resposta maior ao bolsonarismo, esse processo tem que continuar e eles estão armando uma contraofensiva e a gente já vê uma movimentação nas redes muito grande, em especial eles reverberando a mídia mainstream, que ao mesmo tempo fazem editoriais defendendo a soberania e, ao mesmo tempo, apoia a desestabilização, por exemplo, de instituições como a STF, que você vê no mesmo dia, você tem o editorial falando sobre criticando a taxação, mas no mesmo, você desce um pouquinho o feed do X, por exemplo, está lá embaixo, eles criticando as próprias instituições nacionais, ou seja, eles estão fazendo um papel de desestabilização de fato. Isso vai exigir uma visão estratégica, e tanto do governo quanto do STF. Né? Agora, se a gente pega, digamos, o clima que havia em 2013 e o clima que há agora, a gente teve algumas mudanças relevantes aí. Né? 2013 era aquela onda de... É interessante, né? A economia não estava ruim. O que havia é um fator que acaba estimulando todo esse... Não havia perspectiva de melhoria. Inclusive que começou a queda aí do preço de commodities. Então, o que provoca efetivamente... Eu vi outro dia, num outro grupo que eu frequentava aí, estudos, falando, não, isso aí o eleitor americano foi a inflação que derrotou o Biden, no Brasil é a inflação. Não,
O incômodo com a inflação é um reflexo dessa falta de perspectiva, né? E justamente a arte da política consiste em criar essa perspectiva pela frente, né? Mas hoje, quando a gente olha o papel do companheiro Trump e do companheiro Eduardo Bolsonaro, eles estão ajudando muito, hein? O Eduardo se indispondo com todo mundo, ameaçando o Brasil, ameaçando. Rapaz, mas a cretinice ali é terrível, 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 né? Mas nas redes, como é que você tem visto aí? Olha, o que eu vejo é o seguinte: existe uma divisão, sim, bem grande no campo da direita hoje, tá? Existem pessoas que realmente estão se questionando, mas o núcleo bolsonarista, eles estão se mantendo unidos, apesar de muita crítica. Você vê que o Tarcísio, por exemplo, deu uma recuada, porque ele viu que estava perdendo muito capital político para 2026, mas em especial os deputados, né, da base bolsonarista, que são essa horda que foram eleitas pelas redes e que depende das redes, porque essas redes colocaram esses outsiders no poder. A gente pode dizer que as redes sociais, as plataformas, elas moldaram, elas configuraram o atual parlamento que a gente tem. Porque esse Sim. escândalo que é 400 e tantos deputados de direita para extrema-direita. Então, eles dependem dessas redes e eles dependem desse grito. Eles precisam gritar, precisam aparecer, eles precisam, por exemplo, ir contra o sistema, atacar o Alexandre de Moraes, uns com menos ênfase, outros com mais ênfase. O Eduardo Bolsonaro, Nassif, eu acredito que ele foi para o tudo ou nada mesmo. Ele está confiando muito de que o Trump vai para o tudo ou nada e que não vai recuar em relação ao Brasil. E até agora, o que a gente tem visto é que os Estados Unidos não está a fim de diálogo e eles não, assim, só quem pode entregar o que o Trump quer é o Lula, não é o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não está no poder. E o Lula não vai entregar. Ele sabe disso. O editorial, o artigo hoje do New York Times elogiando o Lula, falando do Lula, eu acho ele muito sintomático. Porque se a gente para pensar, a própria democracia ocidental tem hoje no Lula uma trincheira pela democracia e pela soberania. Hoje, se você viu o vídeo do Trump com o primeiro-ministro inglês, esqueci o nome dele, desculpa, esqueci o nome dele, do primeiro-ministro inglês, foi uma vergonha. Ele fez o primeiro-ministro inglês passar vergonha, Keir Starmer, passar vergonha na frente das câmeras. Ele é um cara que ele humilhou o presidente da África do Sul. Ele é um cara que ele humilhou, tudo bem, o Zelensky, a gente tem todas as críticas, mas ele humilhou um chefe de Estado de um país que ele colocou em guerra, e ele quer provocar isso, talvez ele queira provocar isso para o Lula. Agora, chama a atenção de uma coisa que eu acho muito interessante. Todos os ataques do Trump até agora, nenhum foi direcionado ao Lula, nenhum. Todos eles foram direcionados às instituições brasileiras, mas nenhum direcionado ao Lula. E o Lula já fez vários ataques direcionados ao Trump. Vários. Ele cita o nome Trump em diversos discursos. Ele fala. O Lula ele é um orador espetacular. Ele não faz ataques pesados, mas ele cutuca a onça. E o Trump não. Ele não fala do Lula. Ele fala do Brasil, das instituições, mas ele não faz ataques diretos. Agora, a gente sabe que se o Lula for, por exemplo, para os Estados Unidos, pode acontecer de tudo, inclusive ter uma crise diplomática sem precedentes, caso o Trump haja como ele agiu com esses caras, haja com o Lula, por exemplo, que não vai dar. Então, assim, o Ocidente hoje civilizado, democrata, vamos botar progressista, liberal, está colocando, você já viu pela matéria do New York Times hoje, pelo editorial, que eles estão colocando o Lula como essa trincheira de defesa da democracia no campo ocidental. Para você ver como as coisas são. É incrível como as coisas são. E como isso mimetiza, por exemplo, que foi a campanha de 2024 nos Estados Unidos, onde você tinha ali você tinha o governo Biden, que, por exemplo, tinha um interesse em regular as plataformas. Isso foi uma das grandes questões ali, porque você teve várias audiências no Senado, eles questionando o monopólio dessas plataformas, deles estarem entrando no Estado e tomando conta do Estado nessas plataformas, através de diversas empresas. E o Lula vem hoje fazer essa defesa no Brasil, junto com o STF, se colocando assim, como um país soberano, e você coloca o BRICS. Eu costumo falar também, Nassif, que um outro ponto fundamental disso é estrutural, não só os minérios raros, né, mas também a ferrovia bioceânica. Na prática,
contratos comerciais, são papéis que, por algum motivo, podem ser cancelados. A ferrovia bioceânica não. A autorização para o estudo significa que, muito em breve, a gente pode ter todas as rotas de comércio das Américas alteradas. Tudo que os Estados Unidos ganhou na vida com o Panamá e com aquelas rotas de comércio que eles tomam conta, vão para o Beleléu, porque vai estar tudo na América Latina. Então, é esse outro ponto que o Bolsonaro não pode entregar. Só quem pode entregar... Só fazer uma... O anti-Lula, a gente é crítico aqui de muita coisa do Lula, vocês são testemunhas aí, não somos defensores incondicionais do Lula. Mas uma coisa, quando você pega os críticos incondicionais aí, primeiro, lá atrás, eles negavam aquela dimensão do Lula como o estadista da paz. O jeito que emerge aí em 2008, 2010, como o estadista da paz. E nessa fase mais dura aí, era ele e o Papa. O Lula não estava no poder ainda, deu uma entrevista para a Times sobre a guerra, lá repercutiu no mundo inteiro. Daí o que o pessoal fala? Não, o Lula ele tinha prestígio, hoje, né? Ele tinha prestígio antes lá como cara da paz, hoje não tem prestígio. Hoje ele tem prestígio como garantidor da democracia mundial. É o grande... E o que chama mais atenção, Braco, quando você pega os porta-vozes, eu não sei, o Economist, que é um negócio embolorado aí, eles veem o Lula como um sujeito capaz de humanizar minimamente aí o capitalismo. Tem muito pessoal da esquerda que é indignado com o Lula, que o Lula não é de esquerda. O Lula é um negociador, um cara que procura aprimorar o capitalismo dentro dos seus limites. Aliás, ele não tem aquele negócio de cortar limites do estadista, né? Mas a dimensão que ele assume hoje aí, para quem achava que o Lula está acabado, aquele Lula não existe mais, hoje a dimensão é essa aí, é o grande garantidor da democracia ocidental. É fantástico isso. Não, sem dúvida, Nassif. E interessante é que, se a gente pensar, a gente tem grandes líderes no mundo, tá? Vamos colocar o Xi Jinping, o Putin, o Lula pelo sul global. O Xi Jinping é um gentleman. O Putin já tem mais... por causa dos conflitos que levaram a Rússia a um conflito, ele tem mais restrições no mundo. Mas o Xi Jinping tem a restrição de ser o líder da nova potência que está surgindo. O Lula é o único líder hoje que dialoga com todos os campos. Ele dialoga com o Ocidente, do Norte, ele dialoga com o Sul Global, ele dialoga com a Ásia, e olhando nos olhos. Talvez, assim, o que a história não deixou para o Lula, nesse momento histórico, é impressionante o que é a vida desse homem, porque você pega um dos momentos de maior conflito na história da civilização, onde a gente vive assim, essa sociedade 4.0, onde ela está completamente distópica, e você tem o Lula, com 78, 79 anos, já acho, né? Presente, presidente da República e como o maior líder hoje, o líder com maior trânsito no planeta. O Xi Jinping e o Putin não tem esse trânsito. Então, o que eu entendo é que o Trump sabe disso, e assim, eu queria lembrar, em 2021 ou 2022, o Stephen Bannon falou numa entrevista que o Lula seria o maior empecilho no mundo para o crescimento do conservadorismo. Foi numa entrevista, ele... Então, assim, o que é o Lula hoje, né? Obrigado por sua participação, mas é isso mesmo, é um grande ativo nacional, é o Lula, que tem que ser aproveitado. Abração para você, viu? Sem dúvida. Abraço, obrigado, Nassif.